Equação geral e vetor normal ao plano. Então, fixado um sistema de coordenadas O, X, Y, Z no espaço, seja π um plano. Vamos tomar uma reta OA, que passa pela origem, pelo ponto ABC e é perpendicular ao plano π. Okay? Afirmamos que existe um número real D, tal que a equação do plano π é nada mais do que AX mais BY mais CZ igual a D. Okay? Então, esta é a equação geral do plano. AX mais BY mais CZ igual a D, em que A, B e C, né, são números reais e D mais um número real. Ou seja, um ponto XYZ pertence ao plano π se e só se as suas coordenadas satisfazem esta relação aqui. Okay? De fato, se eu tiver x1, y e z1 e x2, y2 e z2 as coordenadas de dois pontos quaisquer do plano, então o vetor P1, P2 tem que ser perpendicular ao vetor OA, uma vez que eu tomei OA como sendo, né, uma reta passando pelo ponto O e pelo ponto A, que passa pela origem, pelo ponto A e é perpendicular ao plano. Okay? Ou seja, esta relação tem que valer. O vetor OA é perpendicular ao vetor P1, P2 para quaisquer pontos do plano, P1 e P2. O que é que nós podemos fazer com isto? Bom, esta é a situação geométrica, primeiro. Então, nós temos aqui o plano π. A reta que passa pela origem é perpendicular ao plano. E dois pontos no plano, P0 e P1. Então, nós afirmamos que o vetor P0, P1 é perpendicular ao vetor OA. Em coordenadas, então, esta perpendicularidade pode ser descrita deste jeito, porque A, B e C são as coordenadas do vetor OA, e x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1 são as coordenadas do vetor P1, P2. Certo? Ou seja, temos esta relação. A vezes x2 menos x1, B vezes y2 menos y1, mais C vezes z2 menos z1, igual a 0. Ou, se nós expandirmos esta relação, né, abrirmos aqui estes produtos, nós podemos escrever que AX2 mais BY2 mais CZ2 igual a AX1 mais BY1 mais CZ1. Ou seja, esta expressão AX mais BY mais CZ, ela é igual, né, toma sempre o mesmo valor constante nas coordenadas a qualquer ponto x, y, z do plano. Okay? Este é o valor D, constante D, que nós afirmávamos que tinha que existir. Okay? Okay, notemos agora que se um ponto x, y, z satisfaz AX mais BY mais CZ igual a uma constante D, e um outro ponto x0, y0, z0 está no plano, então nós também vamos ter que AX0 mais BY0 mais CZ0 igual a D. Okay? Logo, o vetor P0, o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0, né? Este vetor, vai satisfazer que este produto interno, o A vezes x menos x0, mais BY menos x0, mais CZ menos z0, é igual a AX mais BY mais CZ, menos AX0, BY0, CZ0, isto é D e isto também é D. Então isto aqui dá 0. Ou seja, o vetor OA é perpendicular ao vetor PP0. E PP0 é ortogonal à reta OA. E, portanto, o PP0, né, o P está no plano π. Okay? Ou seja, nós estamos dizendo que todo ponto que satisfaz aquelas equações está no plano, né, e todo ponto plano é tal que está naquela equação. Um exemplo, seja este plano, 2x menos y mais 3z mais 1 igual a 0. Okay? Isto é a mesma coisa que 2x menos y mais 3z igual a menos 1. Calcula o valor de k para que o ponto pk mais 1k pertença a π. Bom, isso aí é bem simples, basta substituir na equação do plano, né? 2k mais 1k nos lugares respectivos, 2 no lugar do x, fica 2 vezes 2, k mais 1 no lugar do y, fica menos k mais 1, k no lugar de
de Z, fica 3K, perdão. Então, é esta expressão, né? Com as substituições, fica igual a 2K igual a menos 4, portanto, K igual a menos 2. Portanto, esse é o valor de K para que o ponto P, 2K mais 1K, pertença ao plano π. Segunda questão, o ponto de abscissa 0, né? Calculo o ponto de abscissa 0, cuja ordenada é o dobro da cota. Então, queremos um ponto de abscissa 0, cuja ordenada é o dobro da cota. Então, o ponto tem abscissa 0, a cota é K, algum valor K que eu não sei, okay, é uma variável, uma incógnita, e esta é a cota e a ordenada é o dobro da cota, então a ordenada é 2K. Okay? Portanto, queremos este ponto, 0, 2K, no plano, neste plano π. Né? Portanto, o ponto 0, 2K tem que satisfazer esta equação. Então, eu substituo x por 0, y por 2K, z por K, e obtenho esta expressão, né? Que se reduz a K igual a menos 1. Portanto, o ponto solicitado é o ponto com esta forma, com K igual a menos 1. Portanto, é o P0 menos 2 menos 1. Okay? Em particular, se o plano π contém a origem, okay, a sua equação tem que ser satisfeita quando todas as coordenadas são nulas. Portanto, em particular, o D tem que ser 0. Então, a equação do plano que contém a origem tem que ter esta cara, tem que ser esta forma. AX mais BY mais CZ igual a 0. Okay? Nós já vimos que os planos coordenados têm equações x igual a 0, y igual a 0 ou z igual a 0, que são casos particulares da equação geral, né? Casos particulares desta equação aqui. Para que uma dada reta OA, esta reta OA, que é perpendicular ao plano, esteja bem definida, nós precisamos que o A não seja nulo. Portanto, as coordenadas A, B e C não podem ser todas nulas para que, né, o A não seja igual à origem. Portanto, assumimos implicitamente, sempre que nos referimos à equação AX mais BY mais CZ igual a 0, que o A, B e C não são todos nulos, né? Ou seja, é a mesma coisa que isto aqui. A quadrado mais B quadrado mais C quadrado não é 0. Portanto, algum deles é diferente de 0. Okay? Lembrem sempre que o vetor A, B, C, na equação AX mais BY mais CZ igual a D, o vetor A, B, C é uma direção ortogonal ao plano. Okay? Isso é muito útil, muito importante para resolver muitos exercícios. Vamos falar agora de planos coincidentes. Da mesma forma que a gente falou de retas coincidentes, temos também o problema dos planos coincidentes. Então, se me derem um plano com a equação AX mais BY mais CZ igual a D, tá? Um plano de equação KAX, KBY, KCZ igual a KD, ou seja, multiplico esta equação por um número não nulo, multiplico todo mundo por um número não nulo, é um plano que coincide com o primeiro. Ok? Portanto, um ponto que pertence a um dos planos, ou AX mais BY mais CZ igual a D, também tem que pertencer ao outro que multiplicado por K e vice-versa. Né? Se pertence a este plano, também pertence ao outro. Reciprocamente, suponhamos que A' x, B' y, C' z igual a D' dá um plano que coincide com o plano AX mais BY mais CZ igual a D. Certo? Então, A, B, C e A', B', C' têm que estar na mesma direção ortogonal ao plano. Portanto, eles têm que ser paralelos, são colineares. Né? E, portanto, existe um certo número K, não nulo, tal que um dos vetores, digamos ABC, é múltiplo do outro. Portanto, A', B', C' é múltiplo do ABC. E, né, se eles coincidem, tomemos um ponto comum a ambos os planos. Okay? Então, nós vamos ter que o x, y, z satisfaz simultaneamente AX mais BY mais CZ igual a 0 e A'x mais B'y mais C'z igual a D' para o mesmo x, y, z. Okay? Bom, então significa que, uma vez que x, y e z satisfazem ambas as equações, né? E uma vez que o A', B', C' é K vezes A, B e C, certo? Então resulta que o D' é KAX, KBY, KCZ. Mas colocando K em evidência, ficamos com KAX mais BY mais CZ e, portanto, isto é igual a C. Então,
isto é K, pronto, isto é igual a D, isto é igual a D, então isto fica KD. Então D' é KD. Ou seja, equações de planos coincidentes são necessariamente múltiplas uma da outra. Certo? Então, se dois planos coincidem, né, quando as equações são múltiplas uma da outra. Okay? E vice-versa. Né? Se as equações são múltiplas uma da outra, os planos coincidem. Certo? De uma maneira análoga, se eu tiver dois planos, né, o A'X, B'Y mais C'Z, e D igual a D', e outro plano, AX, BY mais CZ igual a D, paralelos, se dois planos são paralelos, então, né, então existe uma direção que é ortogonal a ambos. Okay? Portanto, a direção que A', B', C' e A, B, C têm que ser paralelas. Né? São direções ortogonais aos planos, mas como estamos no espaço, temos dois planos paralelos, a direção ortogonal tem que ser a mesma. Significa que o ABC e o A', B', C' têm que ser paralelos. Portanto, um deles é múltiplo do outro. Okay? Como assumimos que os planos não coincidem, okay? Se eles são paralelos e não coincidem, não há pontos em comum. Okay? Senão, eles seriam, né, concorrentes, seriam coincidentes. E, portanto, KD tem que ser diferente do D', né? Senão caíamos no caso anterior. Ou seja, dois planos dados, distintos, eles são paralelos, se e só se, né, distintos e paralelos, acontece se e só se o A', B', C' é múltiplo de ABC, ou seja, as direções são paralelas, mas o termo constante, o D e o D' não são múltiplos do mesmo jeito. Né? Então, o A', B', C' é K vezes ABC, mas o D' não pode ser igual a KD, porque senão eles seriam perfeitamente proporcionais e então seriam coincidentes. Então, nós estamos a assumir que são paralelos, mas não coincidentes. Certo? Então, isso significa que, né, a direção ortogonal a um é paralela à direção ortogonal ao outro, mas, né, as equações não são exatamente proporcionais. Já dois planos, agora, novamente, dois planos que não são paralelos, são sempre concorrentes. Eles não são paralelos, eles se interceptam em algum lugar. Ok? Ou seja, sempre que o A', B', C' e o A, B, C não sejam colineares, que as direções ortogonais não sejam paralelas, os planos correspondentes, os planos A', B', Y, C', Z é igual a D' e o plano AX mais BY mais C é igual a D, e eles são concorrentes. A reta de interseção desses dois planos é a solução do sistema de duas equações lineares atraentes incógnitas, que é a junção das equações dos dois planos. Okay? E isto automaticamente nos dá equações reduzidas da reta. Okay? Eu posso agora resolver estas equações, né? Eliminando, eu posso resolver x e y em função de z, ou y z em função de x, etc. Isto são exatamente equações reduzidas de uma reta que é dada pela interseção dos dois planos. Ou se nós quisermos, né, toda a reta, nós vimos que todas as retas têm equações reduzidas deste tipo e, portanto, isso significa que toda a reta pode ser vista como interseção de dois planos. Né? Exemplo de aplicação, determine a equação geral do plano, que é paralelo a 2x menos 3y menos z igual a menos 5 e contém o ponto 4 menos 1, 2. Okay, como é que a gente pode fazer isto? Eu sei que a equação do plano tem que ter uma certa forma. Né? Ele é paralelo a 2x menos 3y menos z igual a menos 5. Portanto, ele tem que ter esta parte inicial. Tem que ter 2x menos 3y menos z. E algum valor d aqui para o termo constante. Okay? Mas o facto de eu ter colocado 2x menos 3y menos z no início já me garante que ele é paralelo. E agora vou escolher o d. E como A pertence a este plano, o vetor, o ponto 4 menos 1, 2, então eu substituo aqui e tiro o valor de d. Então eu deduzo que o d é 9, substituindo lá. Okay? Portanto, a equação do plano que foi pedida tem que ser 2x menos 3y menos z igual a 9. É uma das equações. É uma possível equação. Okay? Eu poderia
ter tomado para garantir o paralelismo qualquer múltiplo aqui. Eu poderia ter colocado, por exemplo, 4x menos 6y menos 2z, que é um múltiplo disto aqui, né? Igual a d. E faria a conta, de novo, daria um valor diferente para d. De fato, multipliquei por 2, teria que dar o valor de 18. Okay? Mas isso também seria uma equação possível para o plano. Tá? Esta é uma solução. Caso 2, determine uma equação geral do plano que é perpendicular a esta reta aqui. São as equações reduzidas de uma reta, perpendicular a esta reta, e contém o ponto 1, 2, 3. Bom, caso 2. Então, o que é que a gente faz? Nesta equação aqui, se eu fizer y igual a 0 e y igual a 1, okay? Se eu fizer y igual a 0 e y igual a 1, eu tiro o quê? Eu tiro 2 pontos. A reta contém, se eu fizer y igual a 0, fico com x igual a menos 3, z igual a 1. Então, o ponto menos 3, 0, 1 pertence à reta. Se eu fizer y igual a 1, eu obtenho x igual a menos 1 e z igual a 0. Então, o ponto menos 1, 1, 0 pertence à reta. Okay? Logo, o vetor BC, que tem coordenadas 2, 1, menos 1, é um vetor na direção da reta, é um vetor diretor da reta, certo? E este vetor, ele é automaticamente perpendicular ao plano 2x mais y menos z. Ou seja, eu pego nos coordenadas deste vetor, são como se fossem as coordenadas A, B, C, e eu escrevo aqui, né, AX mais BY mais CZ, igual a D, que eu vou agora determinar. Então, eu já peguei, né, a equação do plano, uma equação do plano que garante que ele é perpendicular à reta que foi dada, esta reta aqui. Eu peguei 2 pontos, eu descobri as coordenadas de 2 pontos da reta, fiz o vetor que liga esses 2 pontos, okay? Peguei as coordenadas desse vetor e usei essas coordenadas como coordenadas como coeficientes da equação do plano. Okay? Isso garante que o plano é perpendicular a este vetor, e este vetor, como é formado por 2 pontos da reta, ele tem a direção da reta. Então o plano é perpendicular à reta, garantidamente. E agora, falta-me determinar o D. Para isso eu uso a informação de que o plano tem que conter um certo ponto, o ponto 1, 2, 3. Substituo as coordenadas deste ponto nesta equação do plano, o x por 1, o y por 2, o z por 3, né? E faço a conta simples e descubro que o D é 1. Portanto, a equação do plano pedido, uma equação do plano pedido é 2x mais y menos z igual a 1. Okay? Resolvi aqui 2 exercícios. Vamos em seguida a discutir ângulos entre planos e retas.